Vamos orar ao nosso Deus. Deus bendito e Pai, que o Teu Espírito Santo fale aos nossos corações. Que a Tua palavra sirva de instrução, de ensino e, acima de tudo, ó Pai, de direção para as nossas vidas. Então, seja o Teu Espírito o ensinador dessa noite, em nome de Jesus. Amém. Perdoe-me, eu não vou ler um texto para explanar ou expor o texto como uma mensagem expositiva, então não terei só um texto, mas quero me apegar em Êxodo, começando com o capítulo 13, só fazendo um passeio, então, aí nesse livro. Êxodo, capítulo 13, e à medida, então, que a gente for falando, então a gente vai lendo alguns versículos. É interessante que uma das preocupações do Senhor Jesus, quando esteve aqui nessa terra e estava aproximando-se o dia que ele voltaria para os céus, ele tinha uma preocupação muito grande com os discípulos. Era a ideia como eles iriam ficar aqui, tendo aquela sensação de que ele, o próprio Cristo, não estaria mais com eles. Então, isso causava um certo, talvez, temor, uma certa preocupação nos discípulos, e o próprio Cristo se preocupava com eles por causa disso. Tanto que lá em João capítulo 14, ele disse, olha, não deixe que o coração de vocês escureça com isso, eu vou para a casa do Pai, mas eu vou voltar, eu vou levar vocês. E ele dá instruções ali, antes da sua partida, da presença dele, de que ele estaria com eles. Ele disse, olha que eu estou com vocês todos os dias. Isso ele referia-se, óbvio, ao Espírito Santo, que ele ia mandar, que estaria com eles, mas mais do que isso, aquela ideia de que ele não estava abandonando os seus filhos ou os seus discípulos. Isso é bem interessante. E é essa preocupação de mostrar a presença de Deus constante na vida daqueles que são dele, já vem desde o Antigo Testamento, não era só uma questão do próprio Cristo, porque ia para os céus. Essa preocupação já vinha de passar essa ideia, para que eles entendessem que a presença de Deus estaria lá com eles, já vem desde o Antigo Testamento. É interessante em Êxodo capítulo 13, tá certo? O versículo 13 e 14, num dos atos que a gente nem imagina, o Senhor estava ensinando exatamente a presença dele no meio do seu povo. Em Êxodo capítulo 13, versículo 13, aliás, versículo 14. Quando teu filho amanhã te perguntar o que é isso, responderás, o Senhor com mão forte nos tirou da casa da servidão. Interessante, ele disse assim, olha, a preocupação do Senhor era, você tem que passar para as pessoas, eu estou com vocês. Lembra que o povo passa 430 anos como escravos lá no Egito, e parece que em 430 anos Deus esqueceu do seu povo. Estava lá sobre juízo, estavam lá sobre castigo, uma punição severa. Começou tudo bem enquanto conhecia-se de José, enquanto estava sob proteção de José, mas logo morre José, logo morre o rei, vai outras pessoas surgindo e esquece disso, e aquele povo pôde sentir que Deus abandonou eles, que Deus esqueceu deles. E aí nós encontramos aqui Deus dizendo assim, olha, ele, no versículo 13, eu deixei para ler depois exatamente por isso, ele institui aqui um certo ritual, quando ele diz assim, porém todo primogênito da jumenta resgatarás como cordeiro, se não o resgatar, será desnucado, mas todo primogênito do homem entre os teus filhos resgatarás. Ou seja, quando ele estabelece a ideia questão do primogênito, de resgatar o primogênito, aí diz, mas por que? Ele disse assim, é porque é meu, mas porque é seu. Eu quero que você ensine isso para o povo. Por que a questão do primogênito, porque tem que resgatar até dos animais, é para mostrar que vocês, é meu. Vocês, cada um de vocês são meus, e eu me preocupo e eu cuido de cada um de vocês. E quando vocês vão fazer esse cerimonial,
E quando perguntarem por quê, aí você diz para os seus filhos, diz para os seus netos, diz para quem estiver perguntando. Porque Deus, o nosso Deus, nos fez pertencer a Ele, quando nos tirou lá do Egito. Claro, já pertencia ao Senhor, a gente sabe disso, já era o povo do Senhor, mas como eu disse, parecia um povo esquecido. 430 anos vivendo de servidão. Parecia até esquecido. Deus não estava nem aí. E Deus, estou sim. Estou tanto que eu quero provar para vocês, vocês são meus. E eu quero demonstrar isso exatamente na questão de resgate do primogênito. É interessante que o resgate do primogênito, ou seja, quando se referia a animais, você até podia dizer assim, eu não quero resgatar, coisa assim, tudo bem. Mas quando se fala de filhos, quem é que não queria resgatar? Lembra da oração de Ana? É uma oração muito interessante, que ela disse assim na sua oração, Senhor, se o Senhor me der um filho, o que é que ela ia fazer? Eu o devolverei para o Senhor por todos os dias da sua vida. Não foi isso? Ana estava dizendo que Samuel seria um filho perfeito e que ele seria a vida inteira fiel a Deus e dedicado a Deus. Quem garantia isso para Ana? Então ela não estava se referindo a isso, ela estava se referindo exatamente a essa ideia do primogênito, ele seria o seu primogênito, em outras palavras, ela estaria dizendo, eu não vou resgatá-lo, ele será do Senhor. Aquele que não for resgatado é meu. E o que Ana está prometendo ao Senhor não é que Samuel viveria o resto da vida sendo fiel ao Senhor. Ela não poderia garantir isso, que seria do Senhor todos os dias da sua vida. Mas ela estava dizendo, ele vai pertencer ao Senhor. Eu não vou resgatá-lo. Ele é seu. Então, interessante que essa ideia do resgate do primogênito era a ideia de que Deus estava conosco hoje, que estavam com eles, e que pertencia a Ele. Isso é interessante, que isso dava uma confiança da presença do Senhor, quando Ele dizia, olha, isso aqui eu vou resgatar. Por quê? Porque é de Deus. E até nesse cerimonial questão do primogênito, Deus estava ensinando e mostrando para o seu povo, eu não abandono vocês, eu vou estar presente com vocês, vocês são um povo de forma especial e que pertence para mim. É interessante essa ideia, que nos passa uma confiança muito grande no Deus que nós temos. Independente das circunstâncias, independente do fato, essa ideia de que pertencemos a Deus e temos a presença de Deus conosco, que temos uma ligação ou um elo com esse Deus, vai muito mais do que um simples pensamento meu, ou uma ação minha, ou uma questão que eu faça. Até porque, graças a Deus, que não depende disso, porque falho como eu sou. Se essa questão da presença de Deus, de que pertence a Deus, dependesse de mim, eu estava frito. E aí geraria aquelas grandes dúvidas que, às vezes, as pessoas que não entendem esse ensinamento das Escrituras até criam. Amanhece hoje, está tudo bem, tudo tranquilo, sou salvo, pertenço ao Senhor, amanhã eu estou numa baixa espiritual, amanhã não está muito bem, a coisa não está muito legal. Será que eu sou salvo? Será que eu não sou? Hoje eu caí aqui, eu fiz uma coisa que não deveria. Será que eu sou salvo? Ou seja, ainda bem que não depende de nós. E é isso que Deus está ensinando. Nós pertencemos a Ele. E a ideia do resgate aqui, primogênito, você resgata na questão do trabalho, mas é por que você tem que resgatar? Porque é meu. Se fosse seu, eu podia fazer de qualquer jeito, mas é meu. E essa era uma demonstração de pertencer exatamente ao Senhor. Coisa muito gostosa para nós termos. Um memorial que tivesse diante daquele povo, para que eles não esquecessem. Vocês não são um povo qualquer. Vocês são um povo resgatado.
E hoje, com a igreja, mas já deixa aproveitando já para adiantar, o que nos leva à ideia de que pertencemos a Deus, que pertencemos ao Senhor, que fomos parte dessa família maravilhosa de Deus, é exatamente porque fomos resgatados. Está certo? Nós fomos resgatados pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Esse foi o preço pago. Esse resgate que faz com que eu possa botar a cabeça no travesseiro à noite e dormir tranquilo. Deus vai estar comigo. E se eu não acordar, eu vou estar com Ele. E ninguém tira essa convicção. Ninguém pode duvidar ou ficar preocupado com relação a isso. Por quê? Porque não depende de mim. Depende de um Deus que não falha, depende de um Deus que é fiel às suas promessas, depende de um Deus que é verdadeiro em tudo o que fala. Então, simplesmente faz com que eu descanse. É interessante que eu me converti, eu falei hoje, pelo menos eu me converti muito cedo, com 9 anos de idade. Já estou com 60. Mas durante esses 51 anos em que eu fui resgatado, teve momentos que eu pensei, será que Deus está mesmo aqui? A coisa está feia. Ou seja, parece que você esqueceu aqui. Mas Ele estava lá fiel. E essa certeza de que nada vai quebrar essa aliança, vai quebrar esse pacto, por causa de um resgate que foi feito. Ele resgatou a minha alma do inferno. E eu vivo hoje a expectativa de estar com Ele eternamente na glória. Todos os dias da minha vida, todos os dias, tem sido o meu sonho, tem sido toda a perspectiva da minha vida. É hoje o dia. Ainda não foi, né? Mas acordo, hoje foi o dia que eu acordei, Senhor, hoje é o dia. É o dia que nós vamos para a casa do Pai. É o dia que nós vamos estar agora juntos com Ele. E tudo isso é garantia, porque Deus mostra na sua palavra. Deus se preocupou para que nós não ficássemos aí atordoados, duvidando. Ele se preocupou em deixar na tua palavra essa certeza da presença dEle em nossas vidas e de que nós pertencemos a Ele. Versículo 21 e 22, ainda do mesmo capítulo. O Senhor ia diante deles durante o dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, durante a noite numa coluna de fogo para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Quando nós chegamos em Deuteronômio, no final da vida de Moisés, ele fazendo uma retrospectiva de 40 anos que ele guiou esse povo pelo deserto, fazendo uma retrospectiva de tudo o que aconteceu, ele disse, Senhor, durante esses 40 anos, o Senhor esteve conosco, todos os dias. Por isso não acabou a sandália dos nossos pés, nem a roupa que nós vestíamos. Durante esses 40 anos, o Senhor esteve conosco. E a sua presença foi demonstrada através do cuidado no dia a dia. É fácil esquecermos disso quando estamos com problemas e com preocupações. É fácil esquecermos disso quando as coisas não estão do jeito que nós queremos. É fácil olhar de um lado e olhar de outro e dizer, cadê Deus? Lembra o caso de Jó? Jó perde filhos, riqueza, perde tudo. Jó olhava numa perspectiva, sua esposa olhava em outra perspectiva.
E Jó podia dizer, Deus inspira canções de louvores até meio da noite. E ele não estava falando 0 hora, ele estava falando meio da noite, ou seja, naqueles momentos escuros, Deus inspira canções de louvores até aí. Alguém olha na outra perspectiva, no caso a esposa de Jó, e diz assim, rapaz, Deus já deixou você faz tempo, amaldiçoa ele, morre, acabou, não tem para quê, não tem como criar ilusões, não tem como ficar fantasiando a coisa. Amaldiçoa Deus e morre, acabou. Eu já disse, não, Deus inspira canções de louvores até no meio da noite. Ou seja, Jó tinha uma ideia de que, independente das circunstâncias, Deus estava ali na vida dele e ele estava a glorificar a Deus. Tá por aí. Então, Deus inspira momentos de louvor. Eu posso louvar a Deus nos piores momentos da minha vida, sabendo que Deus está ali. Às vezes isso não é fácil, não foi fácil para ele. Tinha hora que Jó começava a questionar certas coisas. Deus, onde é que você está? Eu estou respondendo. Então, vem aqui. Interessante é que muito do livro do Jó é aquela ideia de Jó dizendo assim, Deus, vem aqui, me explique. Está difícil, não dá para você aguentar assim, não. Vem aqui, me explique. E Deus ficava calado, e aí deixava ele mais preocupado. Não, venha, eu preciso de uma resposta. E tem hora que Deus não vai dar, viu? Tem hora que Deus vai se manter calado mesmo. Ele quer que confiemos que Ele está conosco, independente das circunstâncias. E quando chegar a hora certa, Ele vai responder. Como Ele respondeu lá para Jó, quando chegou lá, Ele disse, vem cá, Jó, agora deixa eu conversar com você. Está na hora. E Ele vai lá e conversa com Jó, e é bem interessante aquele diálogo que Ele trava com Jó já no final do livro, quando ele diz, Jó, eu queria dizer umas coisas para você, mas antes, onde era que você estava quando eu coloquei os fundamentos da terra, quando eu botei, onde é que você estava? Então fica aí no seu cantinho, agora você vai ter que me ouvir. E aí Deus fala, e aí Jó percebe, Deus nunca abandonou ele, Deus nunca deixou ele. 40 anos no deserto não foi fácil, mas é interessante no versículo 21 e no versículo 22, que nós acabamos de ler, está lá, Deus os acompanhava, durante o dia, com a nuvem, e durante a noite, uma coluna de fogo, mas o Senhor estava lá todos os dias com aquele povo, e eles podiam ver isso. Eu brinco, às vezes, brincava na igreja com algumas pessoas, às vezes a gente vai atravessando a rua e vem um carro, quase pega, a gente dá um pulo, aí à noite a gente está contando na igreja. Queria contar o livramento de Deus na minha vida. Eu ia atravessando a rua, quase o carro me pegou, mas Deus foi... Não, naquele dia, você não entendeu, naquele dia Deus quase não livrou. Deus livrou o dia que você passa para lá e para cá e nem risco você correu. E você não percebe que é livramento de Deus. No dia que Deus quase não livrou, aí você percebeu que Ele livrou. Naquele dia, quase não livrou. E você não percebe que Deus tem livrado você todos os dias de ir, atravessar e voltar, e não chega nem carro perto de você, e você nem corre risco. Esse é livramento. A gente vê como naturalidade. Esse é presença de Deus, é cuidado de Deus, mas a gente acha que é normal. E a gente, às vezes, só consegue ver a presença de Deus. Às vezes a gente só consegue ver a ação de Deus quando é no meio de coisas extraordinárias, grandes. Aí Deus agiu. Deus tem agido nas nossas vidas. O ar que respiramos, o fato de ter acordado hoje, o fato de você estar aqui, você conseguiu vir da sua casa até aqui. Nós somos frágeis, somos nada, somos pó, estamos aqui porque Deus é bom e Deus está conosco. O irmão queria estar aqui hoje com você e não pôde, por motivo de saúde, por motivo disso, por motivo daquilo, mas não pôde. Você está. Deus tem cuidado de você e Deus não tem deixado você sozinho. Às vezes reagimos mal quando não conseguimos ver a presença de Deus. Às vezes a nossa reação não é tão boa. E aí temos que tomar cuidado.
Porque pecamos contra Deus quando não conseguimos ver a presença de Deus, porque só conseguimos ver no meios mirabolantes e coisas grandes. E temos que tomar cuidado. Interessante que no mês seguinte, né, aquela questão daquele povo, olha o capítulo 14, versículo 10, versículo 12, narra o seguinte: chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: será por não haver sepulcros no Egito que nos tirasse de lá para que morrêssemos nesse deserto? Por que nos tiraste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos aos egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos nesse deserto. Não estamos falando aqui de qualquer povo. Estamos falando aqui de um povo que estava exatamente clamando a Deus para que Deus livrasse do Egito. Um povo que clamou, Deus tirou de lá porque Deus ouviu o clamor desse povo. Certo? Não, Senhor, não foi assim não. Pelo contrário, olha aqui, pelo contrário. Não foi isso que nós dissemos, melhor deixar aqui no Egito? Não foi isso que vocês disseram, não. No momento de dificuldade, no momento de aperto mesmo, aquele povo esqueceram que tinha clamado a Deus para Deus libertar. E agora ele está dizendo, não foi isso que nós dissemos, deixe-nos para que sirvamos aos egípcios? Não foi isso que vocês disseram. Vocês disseram, Senhor, nos livra das mãos desse faraó hostil, nos um libertador, nos liberta disso. Foi isso. E Deus levantou Moisés, o libertador. Mas por que levaram esse povo a falar isso? Eles vêm caminhando, a montanha de um lado, do outro, aqui o mar, os egípcios atrás, aí olha de um lado, olha de outro, e vê, não tem solução. Deus nos abandonou. Se é para ficar aqui sem Deus, então é melhor ficar lá no Egito. Mas quem disse que Deus abandonou? A perspectiva ou a visão daquele povo de olhar ao seu redor e só ver o quê? Os seus problemas, as suas dificuldades. E então Deus abandonou. E isso leva a uma conclusão. Então é melhor deixar esse Deus de lado e tomar a decisão da minha vida eu mesmo. É melhor deixar aí, então não faz sentido ter esse Deus. Eles esqueceram, pode olhar de lado, atrás e ver egípcio, olha de lado e ver montanha, olha na frente e ver mar, mas se eles olhassem para cima, tinham visto Deus, mas não olharam. Eu acho gostoso, eu gosto de Davi. E lembra, aquele gigante enorme, e Davi olha para ele. Davi tinha o sobrenome Moraes, forte, assim, pode não ser forte, mas bonito era igual. Mas ele olha e ele diz assim, quem é esse incircunciso que está afrontando o meu Deus? Quem é esse que está pensando? Rapaz, esse aí é Golias. Um cascudo dele te enterra aqui. Esse está tudo bem. Ele pode vir lutar contra mim do jeito que ele quiser. Mas eu luto contra ele em nome do rei ou do Deus de Israel. É grande? É. Davi, você está com um problema aí enorme. Você criou um problema sério na sua vida. Sim, e daí? Não tem problema grande quando eu sei que meu Deus está comigo. Não tenho problema, não tenho medo disso, quando eu sei que Deus vai estar lutando comigo. Eu luto, eu enfrento, talvez eu não tenha a vitória que eu queira, talvez a coisa não vá sair como eu estou planejando, mas eu não interessa. Eu vou
em nome de Deus. Eu sei que Ele está comigo. Olha a diferença. Vê os problemas, vê os egípcios correndo, vê não sei o quê, a vida está em risco, tá. Oh, me arrependi, eu devia não ter nem mexido nisso aí. Esse Deus não está funcionando para mim. E o outro, olha lá, gigante, aquela coisa, não tem problema não, eu vou enfrentar, em nome do Deus de Israel. É assim que temos que encarar nossas vidas. Eis que estou convosco todos os dias. Olha, foi muito bom ver o agir de Deus hoje na minha vida, porque Ele fez assim, assim, assim. Foi muito bom ver o agir de Deus hoje, quando deu tudo errado. Mas eu sei que Ele pode ser glorificado com isso. E não deu como funcionou, como eu esperava, a coisa não saiu como eu queria. Mas eu sei, porque às vezes o homem faz plano, mas Deus tem outro projeto. E o fato de não funcionar como eu queria, ou como eu planejei, sentado lá na minha casa, horas e horas e horas afinco, e não foi assim, não significa que Deus esqueceu, que Deus abandonou. Interessante como podemos ver aquele povo reclamando de Deus. Várias vezes, vários exemplos daquele povo reclamando de Deus, de Moisés. Mas Deus estava mostrando para aquele povo que estava com eles. Lembro que quando... esqueci agora, o profeta não faz nem tem que ver, as coisas vêm surgindo na cabeça da gente, aí a gente vai falando certos exemplos, né? Mas o profeta, o servo do profeta saiu e estava lá, e ele disse assim: olha, o que você vê? Rapaz, eu vejo um exército aqui enorme. Eliseu, obrigado, pastor. Rapaz, é mesmo, deixa eu orar. Senhor, abre os olhos dele para que eles vejam. E aí, além do exército lá, que ele estava temendo que estava grande, ele vê por trás um outro exército, que é o exército do Senhor. Às vezes a gente precisa orar a Deus, abre os nossos olhos, para que eu possa contemplar, para que eu possa ver a sua presença comigo, para que eu possa ver os seus grandes feitos. E eu não venha tirar conclusões erradas ou falar alguma coisa que eu não devo contra o Senhor, meu Deus. Deus queria mostrar a eles a vantagem de estar com o Senhor. E essa preocupação de Deus de sempre estar dizendo para eles, é impressionante, né? Versículo 25 diz uma coisa bem interessante. Ainda no capítulo 14, estamos só pulando aqui alguns versículos, bem interessante. Emperrou-se-lhes as rodas dos carros e fez-lo andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: fujamos da presença de Israel, porque o Senhor peleja com eles contra os egípcios. É interessante que, se você percebe aqui, quando o povo de Deus estava faltando confiança em Deus e achando que Deus não estava lá, os próprios egípcios reconheciam que Deus estava com eles e estava lutando com eles. Enquanto os egípcios estavam reclamando e disseram: olha, melhor a gente tivesse ficado lá no Egito, servindo lá, você trouxe para cá para que a gente morresse aqui, não está nada certo, não está tudo errado. Os próprios egípcios: rapaz, vamos fugir daqui, não se mete com esse povo não, porque o Deus dele está com eles e luta por eles. Incrível isso, né? Muitas vezes as pessoas olham assim e dizem assim: rapaz, fulano é uma pessoa muito abençoada. Está percebendo as bênçãos e o cuidado de Deus nas nossas vidas, e a gente está reclamando. E às vezes a gente está murmurando. E às vezes a gente está achando que não, está tudo errado, que não é. E as próprias pessoas, às vezes, do nosso lado, estão vendo: puxa, como fulano tem sido abençoado, como Deus tem cuidado da vida dele. E às vezes sai até louvor dos outros lá, com relação ao que é o agir de Deus nas nossas vidas, e da nossa sai o quê?
reclamações. Do nosso saem murmurações. Ou queixas. Porque a gente só acha que Deus está abençoando ou agindo quando a coisa funciona como nós queremos. A presença de Deus é garantida em nossas vidas. Pelos seus ensinamentos, através de rituais, de coisas assim, através das lutas que Ele nos faz vencer, ou não. E a presença de Deus pode ser sentida em nossas vidas pela aliança que nós temos com Ele. Deus fez aliança com Abraão. Por isso diz, Deus de Abraão. Aí Deus mas Deus repete a aliança com Isaac. Então, Deus de Abraão e Deus, então, repete a aliança com Jacó. Então, é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E esse Deus fez aliança com Oscar. E esse Deus é o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac, é o Deus de Jacó e é o Deus de Oscar. E não é outro Deus. Eu nunca gosto de dizer, é Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Eu sempre repito, de Oscar também. É o meu Deus, que me acompanha e que está comigo como esteve com eles, que eram homens cheios de falhas e de problemas como eu sou, mas não perde a presença de Deus, porque Deus tem uma aliança conosco, assim como tinha com eles. E quando tudo estiver escuro para você, deixe-me trazer à memória uma outra história. Sadraque, Mesaque e Abdênego. Aquela história é interessante. Olha, vamos tocar aqui sorte de instrumento, vamos tocar... E todo mundo se curva diante da estátua do rei, de Nabucodonosor, né? E aí, não sei como é que diante de uma multidão tão grande, se percebe 3 homens em pé. Mas estava lá, estava em pé. E alguém disse, olha, aqueles lá não se curvaram, não. Traz eles aqui. Aí vem, vai para cá. Rapaz, é verdade? Eu não estou entendendo. Vocês, é verdade isso? Eu não estou acreditando. É verdade que vocês não se curvaram? Não. Mas como assim? É porque, não, tudo bem, não tem problema não. É porque vocês não entenderam. A gente vai fazer de novo, aí vocês, nós somos bonzinhos, a gente entende, foi porque vocês não entenderam. Acho que muito barulho, muita coisa, e aí vocês não estavam prestando atenção, não tem problema, vamos repetir de novo, agora vamos mandar tocar, toca tudo de novo aí, agora vocês... Não precisa nem tocar não, ninguém vai fazer isso não. Mas por quê? Por que não? A gente só se curva diante de Deus. Mas está pensando o quê? Eu sou faraó, cara, eu não sou qualquer um. Eu sou faraó. É faraó, Nabucodonosor, perdoe-me. Eu sou Nabucodonosor, eu sou o grande rei da Babilônia. E aí eu vou fazer o seguinte, eu lanço vocês numa fornalha de fogo, e eu quero saber, eu quero ver quem é o Deus que vai livrar vocês das minhas mãos. Olha, seu rei, uma coisa eu sei. Se o meu Deus vai me livrar das suas mãos ou não, não sei. Se me livrar, ok. Se não me livrar, não tem problema. Eu viro churrasquinho lá na sua fornalha, lá não tem problema não. Eu não sei se ele vai me livrar ou não, mas uma coisa eu sei. Se ele quiser, ele livra. Ele está aqui comigo. E se ele quiser, ele vai livrar. Ninguém garantia aqueles 3 homens. É bom quando a gente já conhece a história, aí é gostoso. Mas quando a gente está vivendo a história, não sabe o final. Aqueles homens não sabiam o que Deus ia fazer.
Eles não sabiam o plano de Deus na vida deles. Mas eles sabiam uma coisa: nós vamos passar os piores momentos das nossas vidas, mas com a certeza que Deus está conosco, e se Ele quiser, Ele faz diferente. Porque Ele faz como Ele quer. Então, seu rei, pode jogar. E não fique pensando que você está jogando porque você quer, você está jogando porque Deus quer. Porque se Ele quiser livrar, Ele livra. Então, não passamos situações, e às vezes não é do jeito que nós queremos, mas entendemos que Deus está presente até no meio das fornalhas. Porque quando o rei joga-os na fornalha, depois o rei começa a coçar os olhos, aí começa a ver coisa diferente, começa a achar que está ficando doido, vai trocar o grau do óculos, ou vai fazer não sei o quê, porque só eram 3 homens e agora tem 4. Ah, mas vai ver que quando os caras foram jogar lá, um caiu lá dentro também, né? Sei lá que passou na cabeça do rei. Mas ele pode olhar Sadraque, Mesaque, Abednego e o anjo do Senhor. Deus estava ali e não abandona seu povo. Deus está presente conosco em todos os momentos da nossa vida. Não esqueça, eu estou convosco todos os dias, não é alguns dias, não só é nos dias bons, não só é nos dias que as coisas estão favoráveis. Estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Essa palavra até a consumação dos séculos é interessante, eu vou substituir até o dia que eu vou buscar você e vir aqui para a casa de papai, morar todo mundo junto comigo. E aí é que vai estar todo dia com ele, né? Toda a eternidade. Ao Deus da glória, que não nos abandona, seja todo o louvor no meio da igreja. E Deus os abençoe. Obrigado, Pai, por tua presença no nosso meio, pela certeza da tua companhia em todos os momentos das nossas vidas, pela certeza plena de que estamos sob os seus cuidados. E nós te louvamos por isso e queremos te glorificar em nome de Jesus. Amém.